Nos bastidores da música brasileira existe um lado obscuro e quase esquecido da fama, onde grandes artistas que brilharam intensamente nos anos 70 acabaram caindo no esquecimento, vivendo os últimos dias de suas vidas longe dos palcos, dos holofotes e até mesmo do reconhecimento que um dia tiveram. Hoje vamos falar sobre um cantor dos anos 70 que morreu completamente esquecido, alguém que já foi aclamado, ovacionado e idolatrado por multidões, mas que teve uma trajetória marcada por polêmicas, controvérsias e mistérios que até hoje deixam perguntas no ar. Um artista que conviveu com o glamour, mas também com os excessos, as disputas nos bastidores, os conflitos familiares e até acusações que mancharam sua imagem diante do público. Muitos dizem que sua decadência foi consequência de escolhas pessoais, outros afirmam que foi vítima de um sistema cruel que explora os artistas até o limite e depois os descarta sem nenhuma consideração. O mais perturbador é que, mesmo com todo o talento que possuía, ele terminou seus dias de forma trágica e silenciosa, sem homenagens, sem lembranças, e com o peso de segredos que só agora começam a ser revelados. O vídeo de hoje vai expor esses segredos, trazer à tona os episódios mais polêmicos de sua carreira e revelar por que ele acabou sendo apagado da memória popular, mesmo tendo deixado músicas que marcaram uma geração inteira. Mas antes de mergulhar nessa história cheia de reviravoltas e revelações impactantes, quero pedir a você que está assistindo que se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é fundamental para o YouTube entender que o nosso conteúdo merece ser entregue para mais pessoas, e assim conseguimos continuar trazendo vídeos como este com cada vez mais qualidade. Deixe também o seu gostei, porque essa é uma forma simples e poderosa de apoiar o nosso trabalho. E se você quiser ir além e ajudar ainda mais o canal, pode contribuir através do Super Thanks, um recurso do próprio YouTube que nos ajuda a manter esse projeto vivo. Se não puder apoiar financeiramente, não tem problema, basta comentar aqui embaixo qual parte da história mais te surpreendeu, porque sua interação já faz toda a diferença. E eu te garanto, vale a pena assistir este vídeo até o final, porque a última revelação sobre esse cantor esquecido vai te deixar completamente impactado e talvez até mudar a forma como você enxerga a indústria da música. A infância de Evaldo Braga foi um capítulo de sua vida marcado por dor, abandono e uma solidão que o acompanharia para sempre, moldando não apenas sua personalidade, mas também o artista que ele se tornaria. Nascido em 27 de setembro de 1945, em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, ele veio ao mundo já enfrentando um dos maiores traumas que uma criança pode carregar. Foi rejeitado e abandonado pela própria mãe pouco depois de nascer. Sem conhecer o calor de um lar e sem o carinho materno, cresceu em orfanatos e instituições de caridade, lugares onde, em vez de afeto e estabilidade, encontrou disciplina rígida, falta de atenção individual e uma sensação constante de não pertencer a lugar algum. Essa experiência de solidão e desamparo marcou profundamente seu coração e deixou nele uma ferida emocional que jamais cicatrizou. Em entrevistas, Evaldo chegou a confessar que o maior desejo de sua vida era ter encontrado sua mãe, nem que fosse apenas para ouvir dela uma explicação, um abraço, ou simplesmente o reconhecimento de que ele existia. A ausência desse vínculo o tornava uma pessoa carente, sempre em busca de amor e de aprovação, seja de amigos, de relacionamentos ou do público que mais tarde o idolatria. Ao mesmo tempo, essa falta deu origem a um traço marcante em sua música. Suas letras falavam de abandono, dor, rejeição e saudade, sentimentos que ele conhecia profundamente desde pequeno. Durante sua infância, não foram apenas as carências emocionais que pesaram, mas também as dificuldades materiais. Crescendo em um Brasil desigual, Evaldo enfrentou pobreza, preconceito e a dura realidade de ser um garoto negro em uma sociedade que oferecia poucas oportunidades. O ambiente dos orfanatos não era acolhedor, e muitas vezes ele precisou desenvolver uma resistência emocional para suportar críticas, exclusões e até humilhações. Apesar disso, desde cedo demonstrava uma sensibilidade enorme para a música, usando o canto como uma forma de expressar sua dor e também de se conectar com os outros, talvez tentando encontrar nas canções o aconchego que nunca teve no colo de uma mãe. Essa infância tão marcada pela rejeição explica muito da intensidade com que Evaldo se entregava em suas interpretações e da maneira como transmitia sentimentos profundos em cada verso. Ele não cantava apenas por cantar, mas porque havia dentro dele um mundo de emoções acumuladas que precisavam ser libertadas. Ao longo de sua vida, carregou sempre o peso desse passado, confessando em diferentes momentos que nunca conseguiu superar a mágoa do abandono. Para muitos fãs, esse traço pessoal o tornava ainda mais humano e próximo, já que revelava não apenas um artista de sucesso, mas um homem em busca de um amor que nunca veio. A infância de Evaldo Braga, embora dura e cruel, foi a base de toda a sua arte e de toda a sua trajetória,
transformando suas dores em canções que até hoje emocionam quem as ouve. E nos anos 60 e início dos 70, o cenário musical brasileiro estava em ebulição, com a explosão da Jovem Guarda e o surgimento de cantores populares que falavam diretamente às massas. Mas Evaldo trouxe algo diferente. Sua voz carregava uma emoção crua, uma verdade que não podia ser ensaiada ou maquiada. Ele não precisava de grandes arranjos ou de produções luxuosas, porque sua interpretação bastava para prender a atenção de quem o ouvia. O grande marco de sua carreira foi a gravação de Sorria, Sorria, música que rapidamente se tornou um fenômeno nacional. A canção falava de tristeza, de um sorriso que escondia dor, e parecia um espelho da vida do próprio Evaldo. O público se identificou imediatamente, porque via nele um cantor que cantava não apenas para entreter, mas para compartilhar sentimentos reais que muitos carregavam em silêncio. A partir daí, Evaldo foi alçado ao título de o ídolo negro, uma conquista que trazia em si um peso enorme, já que o Brasil daquela época ainda era fortemente marcado pelo preconceito racial e social. Mesmo com os obstáculos, sua popularidade cresceu de forma meteórica. Ele lotava programas de televisão, fazia shows concorridos e suas músicas eram tocadas em rádios de todo o país. O sucesso foi tão grande que chegou a ser comparado a outros grandes nomes da música popular da época, mas com um diferencial. Evaldo não escondia suas origens humildes nem o sofrimento que trazia consigo. Esse traço de autenticidade foi uma das chaves para sua rápida ascensão. Ele não se vendia como um artista distante, mas como alguém que o povo podia olhar e pensar: esse é um dos nossos. O contraste entre a figura do ídolo e a vulnerabilidade do homem real fazia dele alguém único no cenário musical. Evaldo Braga cresceu artisticamente a uma velocidade impressionante, tornando-se um símbolo de esperança para muitos jovens negros e pobres que viam nele a prova de que era possível vencer barreiras. Mas junto com essa ascensão também vieram os desafios, a pressão da fama, a exploração da indústria fonográfica e a necessidade de corresponder às expectativas de um público cada vez mais exigente. Ainda assim, o início de sua carreira mostrou que seu talento era inquestionável, e que sua música tinha o poder de emocionar profundamente, transformando a dor de um menino abandonado em canções que até hoje tocam o coração de quem as escuta. Evaldo Braga foi marcada por uma mistura intensa de carisma e dor, e seus relacionamentos refletiam diretamente as feridas emocionais que ele carregava desde a infância. Nascido em uma situação de abandono materno, ele cresceu sem o amor e o cuidado que toda criança precisa, e essa ausência deixou marcas profundas em sua maneira de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Quando alcançou a fama nos anos 70, já como o ídolo negro da música brasileira, Evaldo era admirado por multidões, mas em sua intimidade lutava contra sentimentos de solidão e desconfiança. Amigos próximos afirmavam que, embora fosse generoso e afetuoso, ele tinha dificuldade em confiar plenamente nos outros, pois sentia constantemente o medo de ser rejeitado novamente. Essa insegurança afetava diretamente sua vida amorosa, e ele raramente conseguia manter relacionamentos estáveis. Os romances de Evaldo Braga eram sempre intensos, cheios de paixão, mas terminavam de forma abrupta e dolorosa, deixando nele a sensação de que ninguém ficaria ao seu lado por muito tempo. Não faltavam mulheres que se encantavam por sua voz marcante, por sua presença carismática e pelo sucesso que fazia, mas, por trás da imagem pública de artista desejado, havia um homem frágil e carente, em busca de um amor que curasse suas cicatrizes emocionais. Em entrevistas, Evaldo chegou a confessar que tinha medo da solidão e que seu maior sonho era ter uma família estruturada, algo que nunca conheceu. Ele também falava sobre como o abandono da mãe era uma ferida que jamais se fechava, e muitos interpretam que essa dor influenciava suas escolhas, atraindo para relacionamentos turbulentos, nos quais acabava repetindo a sensação de perda e desilusão. Outro aspecto curioso é que, apesar de seu sucesso e de ser visto como um galã para muitas fãs, Evaldo nunca cultivou uma vida amorosa de exposição pública como outros artistas de sua época. Ele preferia manter discrição, mas ainda assim boatos sobre paixões secretas, traições e desentendimentos eram frequentes, alimentando a aura de mistério em torno de sua vida íntima. Esse contraste entre o artista aclamado e o homem vulnerável também aparecia em suas músicas, muitas vezes interpretadas como desabafos de sua vida amorosa, como se cada letra fosse um pedaço de sua história. Evaldo Braga, apesar de cercado por fama, dinheiro e reconhecimento, nunca encontrou a paz plena no campo dos relacionamentos, e essa busca constante pelo amor verdadeiro se tornou uma das marcas mais tristes de sua trajetória pessoal. Sua vida amorosa conturbada é lembrada como reflexo de um coração ferido que transformava a dor em canções capazes de emocionar gerações, mas que, na intimidade, continuava a se sentir incompleto. Apesar do sucesso,
A vida de Evaldo Braga foi interrompida de forma trágica e prematura no dia 31 de janeiro de 1973, quando, aos 27 anos, sofreu um acidente de carro fatal na rodovia Presidente Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ele dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente, não resistindo aos ferimentos. A tragédia deixou o Brasil em choque, principalmente porque Evaldo estava no auge de sua carreira e tinha planos ambiciosos para o futuro. Sua morte precoce o colocou no chamado Clube dos 27, ao lado de artistas internacionais que também morreram nessa idade, como Jim Morrison, Jimi Hendrix e Janis Joplin, aumentando ainda mais a aura de mistério em torno de sua figura. O mais doloroso é que Evaldo partiu sem nunca ter conhecido sua mãe biológica, algo que carregou como mágoa por toda a vida e que talvez tenha sido a maior tragédia pessoal de sua existência. Hoje, mais de 5 décadas após sua morte, Evaldo Braga é lembrado por fãs fiéis e por estudiosos da música como um artista único, que transformou sua dor em arte e deu voz a uma geração que se identificava com seu sofrimento. Sua história é, ao mesmo tempo, um exemplo de superação e um retrato cruel de como a fama não é suficiente para preencher os vazios da alma. Evaldo Braga morreu cedo, cercado por polêmicas e segredos, mas deixou um legado que até hoje emociona e faz refletir sobre o preço do sucesso e sobre as feridas que nunca cicatrizam. Hoje, décadas depois de sua morte, Evaldo Braga é lembrado como um símbolo da música popular brasileira que soube unir simplicidade, emoção e autenticidade. Embora seu nome não esteja tão presente na grande mídia como o de outros artistas da mesma época, entre os apaixonados por música romântica e colecionadores de discos antigos, sua obra ainda é cultuada e regravada por novos cantores que reconhecem a intensidade de sua interpretação. Além disso, seu título de O Ídolo Negro continua sendo lembrado como um marco de representatividade em uma época em que o racismo impunha ainda mais barreiras aos artistas, e isso o coloca em um lugar especial dentro da história cultural do país. O modo como sua trajetória foi interrompida, em um acidente brutal na rodovia Presidente Dutra, também contribuiu para a construção de sua imagem mítica, fazendo com que fosse associado ao chamado Clube dos 27, onde estão outros artistas internacionais que também morreram na mesma idade, o que aumentou o mistério em torno de sua figura. Hoje, Evaldo é visto como um artista que teve uma vida curta, mas intensa, e cuja sinceridade e dor pessoal se tornaram fonte de inspiração para muitos. Seu legado não é apenas musical, mas também humano, porque sua história faz refletir sobre a fragilidade da vida, o preço da fama e a força da superação. Ainda que muitas vezes esquecido pela mídia de massa, Evaldo Braga segue vivo no coração de seus fãs, na memória afetiva daqueles que viveram sua época e na curiosidade de novos ouvintes que descobrem suas canções através da internet e se surpreendem com a atualidade de suas letras. O modo como ele transformou suas feridas em arte permanece como sua maior contribuição, e é justamente isso que faz com que, mesmo após tanto tempo, Evaldo Braga continue sendo lembrado como um artista genuíno, emocionante e eterno. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero de verdade que você tenha gostado dessa história e que ela tenha te feito refletir e sentir a mesma emoção que eu senti ao trazer esse conteúdo. Se você acompanhou até aqui, já sabe que o seu apoio é muito importante para que o canal continue crescendo e trazendo vídeos como este. Então aproveita agora mesmo e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas. A sua inscrição é simples para você, mas faz toda a diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.